Tem sido comum noticiarmos a infestação e ataques de abelhas em certas regiões de Patos de Minas, principalmente nos bairros da parte alta e próximos a rios ou córregos. A bióloga e professora universitária Elisa Queiroz chama a atenção das possíveis causas para o fato que é muito incomum nesta época do ano. Eu não vou usar o nome infestação, eu vou usar o nome enxameamento. É normal que abelhas passem por esse processo de enxameamento. Uma abelha, uma colmeia, quando ela fica grande demais, ou quando falta alimento, ou quando ocorre redução de feromônio da fêmea, da rainha principal, ocorrem esses processos de enxameamento. Mas isso é mais comum no início da primavera, quando estão começando os processos de produção de flores, e aí esses ninhos eles acabam sendo partidos. O processo do enxameamento é como se fosse uma divisão de um ninho-mãe. Só que quando ocorre esse enxameamento, que é uma rainha com muitas operárias juntas a ela, elas vão voar no máximo a uns 300 metros do ninho original e vai escolher um lugar para elas ficarem. Então, eventualmente, elas podem parar numa casa, por exemplo, que não é o mais adequado, e ficar lá e depois migrar para outro lugar. Mas, assim, eu não esperaria ter enxameamento agora, em abril. O comum é que ocorra no início da primavera, assim, máximo no final de agosto, início de setembro. Então, assim, eu acho muito mais provável a gente ter algum apicultor nas proximidades e aí está tendo escape de enxameamento por falta de alimento ou por falta de um manejo adequado nesses ninhos. Elisa Queiroz informa os cuidados a serem tomados caso a pessoa seja surpreendida por um ataque de um enxame e reforça também a importância das abelhas para o equilíbrio ecológico. Mas não é adequado que tenha ninho de abelhas, principalmente abelhas com ferrão, não é adequado que você tenha isso em proximidade urbana, né? Porque a gente está, principalmente quando eu falo de Apis mellifera, que é a que vocês conhecem como abelha africanizada, que são abelhas que elas tendem a ser mais defensivas, então qualquer pessoa que se aproxima delas, elas vão ferroar. E muitas pessoas são alérgicas a picadas de abelha, ou mesmo aquelas que não são alérgicas a picadas de abelha, se recebem muitas picadas, acabam tendo algum problema, a pessoa pode morrer por causa disso. Os maiores problemas são abelhas africanizadas. Então, a partir do momento que você tem enxameamento com abelhas africanizadas, o mais adequado é que você busque um apicultor ou alguém capacitado para fazer o resgate. Essa pessoa, ela vai colocar ninhos iscas e essas abelhas, elas acabam indo para o ninho isca, então você consegue tirar sem grandes problemas. Aqui na nossa região, a gente tem algumas pessoas que resolvem colocar fumaça, fogo perto do ninho, só que para a abelha africanizada, como ela é muito defensiva, ela vai entender aquilo ali como uma agressão e ela vai sair ferroando um monte de gente. E recuperar um ninho que foi espalhado é muito mais difícil do que se eu tiver o enxameamento guardadinho ali e eu coloco o ninho isca. Considerar que a gente está falando de aproximadamente 20 mil espécies de abelhas. Dentre essas 20 mil espécies de abelhas, existem algumas que têm ferrão. E os problemas que a gente tem são com essas poucas espécies que têm ferrão. A abelha, ela tem diversos serviços ambientais. Só que dentre esses serviços ambientais, os mais importantes estão relacionados à polinização. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de espécies vegetais que elas precisam obrigatoriamente de uma associação com alguma espécie de abelha para esse processo de polinização. Entretanto, a Apis mellifera, que é a abelha africanizada, ela não é nativa do Brasil. Ela foi trazida, foi misturada a abelha europeia com a africana. No Brasil, a gente não tem registro de abelha africana, mas tem registro de abelha africanizada.
Então, elas não são nativas e elas acabam causando alguns transtornos porque elas têm ferrão e porque elas são muito defensivas.